Olá, sou o professor Rafael e dando continuidade ao segundo vídeo, vamos falar das suspeitas de diagnósticos e dificuldades de aprendizagem. Devemos observar três parâmetros para a dificuldade de aprendizagem que os alunos possam vir demonstrar, que são genéticos e fisiológicos, os ambientais, modificadores de curso e desequilíbrio químico. Genético e fisiológicos, né? Ele parte aí da hereditariedade, como a gente falou das fases do desenvolvimento Piaget, ele cita aí também, tá? Funcionamento do organismo, das células e dos órgãos. A gente tem que saber como é que foi quando a criança estava na barriga da mãe, né? Se ela teve alguma alteração de algum cromossomo, de algum gene. E como é que a gente vai saber isso? Às vezes a gente pega o aluno aí com 10 anos, 12 anos, como é que a gente vai saber? Entrevistando a família, né? A gente pode fazer a amnese para trazer essas informações, beleza? O próximo passo aí são os fatores ambientais, que pode ser o pré-natal, neonatal ou perinatal. Estímulos e influências do meio. Por exemplo, eu vou citar aqui Valon novamente falando da afetividade, né? Aquela criança que foi estimulada, o contato com a mãe, aquele carinho, né? O olho no olho. De repente, se a criança ela não teve esses estímulos, futuramente ela pode apresentar algumas dificuldades de aprendizagem também, pelo meio ambiente. Andar descalço, né? Um estímulo, ou pegar objetos com texturas diferentes, certo? E o próximo aí são os modificadores de cursos e desequilíbrio químicos, né? Que são falhas nas conexões neurais. Seria quando o aluno ele não consegue formar aquelas conexões neurais para formar o seu conhecimento, né? Ele pode vir pela influência do meio, pela falta de apoio e metodologias inadequadas. Por exemplo, isso, gente, metodologias também pode acrescentar aí uma dificuldade de aprendizagem no estudante. Por exemplo, você vai utilizar um método fônico ou um método do construtivismo, né? De repente a criança não aprende ali com o construtivismo, mas o método fônico ela tem uma facilidade maior, porque somos aí seres ímpares, né? Então, cada um aprende do seu jeito, certo? Lembrando que isso aqui é só um resumo, beleza? Então, agora a gente vai conhecer um instrumento chamado DSM-5. Ele serve como parâmetro, ele é o Manual de Diagnóstico Médico de Transtornos Mentais. Ele serve aqui como parâmetro, principalmente para o pessoal da área de saúde, né, da área médica, e auxilia aí a gente, né, da área educacional. Então, são observados esses quatro itens aqui. A questão da leitura, será que a criança está conseguindo ler na sua fase adequada, igual que a gente falou sobre Piaget, Valon, Vygotsky? O item B, relação, idade e aprendizagem. Olha como é que é importante a gente saber as fases do desenvolvimento humano. Será que a criança de 3 anos, ela está aprendendo como ela deveria com 3 anos ou ainda está aprendendo ali como uma criança de 1 ano de idade? Será que ela adquiriu a sua marcha? Será que ela já está conseguindo andar de forma adequada ou ela cai bastante? Né? Lembrando, gente, que as dificuldades de aprendizagem, elas podem também serem temporárias, né? Por situações ambientais, por exemplo. A criança está passando por uma dificuldade na família, uma separação. Então, a sua afetividade ali no momento pode estar alterada, né? Então, seu rendimento escolar ele pode cair. Possivelmente, quando se normalizar a situação dela, ela voltará ao seu rendimento normal, tá? Enfim, mas aqui falando da relação idade e aprendizagem, tá aí a importância da gente conhecer as etapas do desenvolvimento humano dos autores que a gente trouxe, tá? E lembrando de novo, né, que Piaget, eu vou citar Piaget, ele utilizou aqueles parâmetros, mas não necessariamente eles são rígidos, né? Eles não vão ser pegar aquelas etapas de forma rígida. Às vezes a criança pode estar próximo de pular uma fase, mas ainda precisa de um apoio maior. Tá joia? Critério C, diagnóstico precoce. É muito importante que a criança seja diagnosticada precocemente, pois quanto antes se descobrir a necessidade que a criança tenha, mais fácil será a intervenção, tá?
aqui do critério B, tá? De novo, só voltando aqui da idade de aprendizagem, né? Às vezes a criança não conseguiu adquirir algumas competências. Olha que legal. Então, a gente pode fazer adaptações, daí que surge a questão das adaptações curriculares, né? Então, a gente pode voltar uma etapa para o aluno poder adquirir esses conhecimentos que ainda não tinham conseguido, beleza? Então, vamos lá. Etapa D aqui, eles não devem ser confundidos. O que que acontece? Às vezes você vai confundir, sei lá, uma dislexia com dislalia, enfim, se a gente der o diagnóstico errado, será pior, né? Será pior porque você vai trazer muito problema para a criança, para a família da criança e para o professor. Você vai estar trabalhando o método que não será adequado, ok? Beleza. Então aqui, gente, vou falar sobre o desenvolvimento típico e atípico. Quando é que a criança tem o seu desenvolvimento típico, né? Quando ela tem a riqueza de estímulos visuais, quando tem aquela fala atenciosa da mãe, né, da família, né, dos seus responsáveis, quando há um ambiente onde tem músicas, histórias, o acolhimento afetivo, experiências sensoriais diversificadas, né, aquela coisa de andar descalço, de brincar no parquinho, de subir nos brinquedos, certo? Então, geralmente, a criança ela vai ter esse seu desenvolvimento típico, observado esses itens. E como será o desenvolvimento atípico? Será aí o contrário, né? Quando ela tem uma alimentação inadequada, isso pode sim interferir no seu aprendizado. O ambiente familiar conturbado ou inseguro, né? Quando não tem aquela afetividade, né? Geralmente a criança fica muito quieta em sala de aula, muito preocupada, não consegue dormir, né? Enfim, não consegue se expressar de forma adequada nas histórias sociais que a gente fala bastante, né? A falta de contato físico e o afeto, né? Às vezes a criança não tem aquele carinho, né? Onde toda criança deveria ter, certo? E a ausência de estímulos e atenção, ok? Então, é isso, gente. Lembrando que eu estou falando bem acelerado para o vídeo não ficar muito longo, viu? Essa já é a segunda parte. Então, depois a gente vai falar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, de 2015. Mas essa aí vai ficar no próximo vídeo, viu? Obrigado. Até mais.